Quem você acha que vai vencer? Os otimistas ou os pessimistas? Quem você acha que vence normalmente? É quem é cheio de otimismo e que vai? Ou aquele cara pessimista que acha que tudo vai dar errado? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, que é sobre o enfrentamento das nossas próprias verdades. E eu espero que faça sentido para você e que seja útil na atitude que você tem perante a vida, na atitude que você tem perante os seus problemas, na atitude que você tem perante as suas oportunidades em desenvolver seus talentos e ir para frente, tocar e fazer acontecer como a gente sempre quer, como a gente sonha para as nossas marcas pessoais. Se a gente se pensar como empreendimentos, e empreendimentos que não nasceram para dar errado. Eu e você não nascemos para dar errado. A gente nasceu para dar certo. Só que a gente precisa encontrar esse ponto ótimo entre enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. Tem uma reflexão boa aqui que eu não queria que você saísse daí e que levasse, que você me acompanhasse nesses minutos aqui, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, eu fico muito feliz, muito grato. Se pudesse, lhe dava um abraço por aí, porque é muito legal a gente poder trazer uma reflexão, receber o feedback das pessoas aqui e a gente dar sentido para as nossas vidas. E o meu sentido, o sentido da minha vida é poder compartilhar, é poder distribuir e quem sabe para uma pessoinha lá a gente conseguir dar uma luz e ajudar essa pessoa na caminhada. É para isso que eu escrevo sobre marcas pessoais, sobre personal branding. Então, se você está aqui comigo, eu fico muito feliz. Eu lhe peço assim um voto de confiança, que se inscreva aqui no canal. Se gostar desse episódio, se gostar dos outros episódios, compartilha com um amigo, leva para alguém que possa estar precisando dessa reflexão nesse momento e que a gente possa dividir com essa pessoa. Porque eu acredito que a gente só cresce quando a gente ajuda as outras pessoas a crescerem. É filosofia de vida e é muito desse mindset da abundância. A gente levar os outros com a gente arrastar outras pessoas para o crescimento, porque aí sim dá significado para as nossas vidas. Então, se você está aqui, fica comigo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda terça, toda quinta eu trago aqui um novo episódio que pode ser importante para você e para os seus amigos. E o tema de hoje é esse: o enfrentamento das nossas próprias verdades, e eu queria provocar você a uma reflexão sobre essa ideia de quem vai vencer, os otimistas ou os pessimistas. Quando eu pergunto isso para plateias, quando eu pergunto isso às vezes em grupos de discussão e mentoria, a tendência natural das pessoas é dizer que é óbvio que é o otimista, porque a gente construiu uma certa narrativa no mercado que a gente tem que sempre olhar para as coisas de forma positiva, que a gente tem que acreditar, e de certa forma isso inspira muita gente, move muita gente, para que a gente não fique pelo caminho, resmungando pelo caminho, para que a gente não fique só se lamentando com as dificuldades que todos nós temos na nossa caminhada, nos nossos pequenos enfrentamentos do dia a dia. E se você refletir sobre otimistas e pessimistas, é quase óbvio que a gente vai olhar para os otimistas. O pessimista é uma espécie de egoísta que não se importa com nada. Então ele olha para qualquer situação e ele vai dizer o seguinte, ó, vai dar errado. E quando ele diz vai dar errado, não vai dar certo, nada vai dar certo, ou seja, esse olhar pessimista para a coisa, é como se ele se desprendesse da situação e não tivesse nenhuma preocupação em fazer alguma coisa. Porque afinal, se vai dar certo, eu não acredito, eu não sou parte disso. Então o pessimista é um egoísta contumaz que não se envolve com a situação e diz que vai dar errado. E um detalhe, quando ele diz que vai dar errado, ele está se descomprometendo com qualquer responsabilidade sobre aquilo. Então ele se isenta de qualquer coisa e não faz absolutamente nada. E aí vem a reflexão que eu quero fazer com você, que é com relação ao otimista padrão, o otimista contumaz. Porque o otimista, muitas vezes,
Eu sei que ajuda a gente levantar da cama de manhã, eu sei que a gente ajuda a olhar para um céu pesado numa quarta-feira cinzenta, fria e difícil e dizer, não, que bacana, eu vou lá e tentar cavar dentro de si esse otimismo. Mas o importante aqui que a gente reflita é que muitas vezes, e eu diria na maioria das vezes, o otimista tem uma atitude muito semelhante com a do pessimista. Não para de me assistir aqui que eu quero completar esse raciocínio com você, porque você pode ficar se perguntando, como assim o otimista tem uma atitude parecida com a do pessimista? E eu digo que sim, e quero levar essa reflexão de que muitas vezes o otimista padrão, o otimista contumaz, não faz nada para reverter a sua própria situação difícil naquele momento. Exatamente como o pessimista. O pessimista diz, não vai dar certo, então não vou me mexer daqui. Mas muitas vezes o otimista toma uma atitude muito parecida com essa, que é, as coisas vão dar certo, e por isso ele não faz o que ele tem que fazer. Compreende a situação? Então, quando a gente olha para esses dois extremos, a gente precisa pensar nessa transformação que a gente sonha para as nossas vidas e que a gente precisa de enfrentamento. Então eu acredito muito, muito, muito na ideia de que muitas vezes não vence nem o pessimista, nem o otimista, porque os dois acabam não fazendo aquilo que eles precisam fazer. Um acredita que vai dar errado e o outro acredita que vai dar certo, e por isso não se mexe da cadeira, não tira a bunda da cadeira para fazer o que precisa ser feito. E eu, em Personal Branding, desde que eu escrevi meu primeiro livro, Personal Branding, espero que você conheça, que já tenha lido, eu digo lá, nas primeiras páginas, que eu não gostaria que esse livro fosse catalogado como autoajuda, porque se você já leu o livro ou me escuta aqui, eu faço o caminho exatamente oposto. Eu faço o caminho do enfrentamento da própria verdade, porque acredito genuinamente que a gente só vai conseguir a transformação que a gente sonha, a gente só vai conseguir crescer, prosperar com sustentabilidade. Não é o sucesso rápido nas redes sociais, é prosperar com sustentabilidade, é obter a coisa mais valiosa do mundo, que é a realização. Para mim é o mais valioso do mundo, é o grande patrimônio para as nossas carreiras, é quando a gente obtém esse encaixe perfeito, quando a gente permite que o mundo use a nossa totalidade, que é a realização daquilo assim, no topo daquilo que eu sei fazer, naquilo que eu me encaixo, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que dá significado para a minha vida. Eu só consigo fazer isso se eu enfrentar a minha realidade hoje, as minhas dificuldades. E muita gente, com esse discurso da autoajuda barata, fica simplesmente paralisada, né? Ou é pessimista com tudo isso e não faz nada, ou é otimista demais com tudo isso e também não faz nada. E às vezes não são coisas tão complexas. A gente encara os nossos desafios, as nossas barreiras, e às vezes é só olhar realmente sobre esse problema e ter a atitude de buscar o ângulo certo para poder encontrar a solução. E às vezes as soluções não são soluções do universo, são soluções mundanas, que exigem que a gente se olhe, que a gente se enxergue, que a gente olhe e diz, olha, eu preciso melhorar aqui, eu posso crescer aqui, eu posso enfrentar essa minha situação, por mais dolorosa que seja, deve ter alguma solução. Eu costumo dizer que só a morte é algo que a gente não controla, a finitude das nossas vidas a gente não controla, e é por ela que a gente precisa fazer alguma coisa, porque a cada dia que passa, a gente se aproxima mais da finitude, a gente muitas vezes apaga a chama de um grande sonho das nossas vidas, e às vezes a gente tem uma barreirinha na nossa frente, só que a gente acha que o universo tem que nos ajudar, as pessoas têm que nos ajudar, e que alguém vai vir, alguma força vai fazer aquilo que a gente precisava fazer por nós mesmos. Eu insisto nesse ponto, e eu chamo assim de o enfrentamento da nossa própria verdade, seja ela qual for, de posição social, de idade, desde que a gente queira visceralmente chegar aonde a gente quer chegar, com o enfrentamento, não com palavras doces, não com esse otimismo desmedido, mas com responsabilidade.
com inteligência, enfrentando aquilo que a gente precisa enfrentar para chegar aonde a gente quer chegar e obter essa tão sonhada realização. Eu espero que tenha feito sentido para você e eu te espero aqui com muito carinho para o nosso próximo episódio. Até lá!